Olá, meus queridos, muito bem-vindos ao nosso canal de estudos bíblicos. Mais uma vez, conto com todos vocês para estudarmos juntos. Como é um estudo bíblico, eu sugiro que sempre tenham em mãos a Bíblia, que é a palavra de Deus, e vamos juntos para um pouquinho mais do conhecimento da palavra do Senhor. Não deixem de curtir, lembre de curtir, de compartilhar, de se inscrever se você não é inscrito ainda. Curte, inscreva-se, compartilhe, para que esse canal cresça e muitas pessoas possam conhecer a palavra de Deus junto conosco. Bora lá? Hoje o texto que nós vamos estudar, o assunto é livre da Babilônia. Bem, historicamente, Babilônia era o nome da capital da Suméria, na antiga Mesopotâmia ao sul, entre os rios, ali Tigre e Eufrates, onde hoje é o atual Iraque. Há mais ou menos uns 2.300 anos antes de Cristo, o primeiro império babilônico foi criado por Hammurabi, na Baixa Mesopotâmia. Hammurabi liderou a Babilônia, controlando o maior império de Ur dos Caldeus. Uns 1900 anos, mais ou menos, antes de Cristo, originou-se dos povos amonitas, a Babilônia ali deu continuidade, aos povos amonitas, que era um povo cruel, guerreiros, violentos. Lembram quem eram os povos amonitas? Que Amon foi um dos filhos do incesto de Ló com sua filha. Tiveram 2 filhos, Amon e Moabe. Bem, isso é só a parte histórica sobre Babilônia. Significado de Babilônia no hebraico. No hebraico, Babilônia significa Bavel, que é confusão, devassidão. Para os babilônicos, Babilônia significa porta de Deus, tá? Só para nosso conhecimento. Em sua história, da história babilônica, houveram conquistas realizadas por vários reis pela expansão territorial babilônica, até chegar ao reinado de Nabucodonosor. Esse é o cara. Nebuchadnezzar, era Nabucodonosor, em hebraico. Fazendo ao longo da história babilônica que adquirisse imensas riquezas que o possibilitou a realização de grandiosas obras arquitetônicas destacadas em sua história. Uma delas foi o Jardim Suspenso da Babilônia, e lembra também que outra grandiosa obra arquitetônica foi a Torre de Babel. Bem, Babilônia e Nabucodonosor. Nós sabemos que a cidade símbolo na Babilônia é considerada a cidade símbolo do egocentrismo, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, do paganismo, do poder bélico, da malignidade que se espalha através dos séculos e influencia até os dias de hoje. O que mais chama atenção é esse desejo de ser adorado, receber honrarias e glórias humanas, ser reconhecido como um ser superior, um semideus, todos adorando sua imagem. Nós estamos falando aqui de Nabucodonosor. Esse egocentrismo exacerbado por um reconhecimento humano de ter a nossa imagem sendo adorada é maligno. Vocês se lembram de alguém que tinha uma posição de honraria, um posto elevado, num lugar maravilhoso, que ele queria ser mais, queria ser igual ou superior ao seu Criador? Lembram? Ele acreditava que podia ser igual ou superior que o próprio Eterno. O diabo tem o desejo de adoração de todos. A adoração da imagem, o desejo de ser admirado e adorado, aquele excesso de vaidade. Quando o Eterno criou no 6º dia o ser mais perfeito da sua criação, que é o homem, que somos nós, lá em Gênesis 1, 26 e 27, leiam
Gênesis 1, 26, 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre tudo o que se move na terra. E aí continua o versículo. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Já conhecemos a história que relata a desobediência à palavra de Deus feita por Adão e Eva, a queda espiritual que aconteceu ali no Jardim do Éden. Ao comer, ao se alimentar do fruto do conhecimento do bem e do mal, a qual o Senhor tinha ordenado que não comessem, o mal entrou no interior da alma do homem. Passamos a partir dali ter em nosso interior a inclinação aos sentimentos maus, aquilo que são sentimentos ruins. Tínhamos no Gan Eden, que é o Jardim do Éden, a imagem e semelhança de Deus. Olha que maravilha, meus queridos. Leiam Gênesis 5:1. Leiam, tá? Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou. A semelhança de Deus o fez. Será que houve um erro lá na hora de Moisés digitar os pergaminhos, lá escrever os pergaminhos, ele errou e ele esqueceu de digitar ali na Torá a imagem de Deus? Não, meus queridos, não foi um erro de digitação de Moisés, não, tá? Nós perdemos a imagem de Deus, aquele estado de santidade, de pureza, de inocência que nós tínhamos lá no Gan Eden, que é no Jardim do Éden. Aquilo nós perdemos na hora da queda, da desobediência de Adão e Eva. O objetivo da serpente, que é o objetivo do diabo, sempre foi interferir e deturpar a imagem do homem, que é aquela comunhão que o homem tinha com o Senhor. O objetivo dele era deturpar aquilo contra Deus, aquela imagem, aquela comunhão contra Deus. Adão e Eva eram lindos e perfeitos. Em Gênesis 3:8, tinham um relacionamento de intimidade diária com Deus. Todos os dias, na viração do dia, eles conversavam com Deus e ouviam a voz do Senhor, ouviam a voz do Pai. Eles tinham ali uma íntima e perfeita comunhão com o Senhor. Gênesis 3:1, é assim que Deus disse? Olha a dúvida que o inimigo coloca no coração do homem. Não comereis de toda árvore do jardim? A serpente é astuta, colocando dúvida nos corações. Ao comer do fruto do bem e do mal, deturpou a imagem de pureza e santidade, inocência que eles tinham. Isso quebrou, rompeu, os separou daquela comunhão que eles tinham diretamente com o Pai. Agora eles entenderam que não eram mais os mesmos. Eles caíram, houve um rompimento, uma separação daquele estado de santidade e pureza que eles tinham. Viram que eles estavam nus. E o mal agora inclinava em seus corações e encheu-os de medo. Tentaram até se esconder do Pai, como se alguém conseguisse isso, né? Mas calma, não se desespere não. O Eterno, ele é Deus onisciente. Ele sabe de tudo antes de acontecer. E como ele sabia que o homem seria tentado e cairia, ele fez um projeto de remissão, de resgate, de salvação para o homem, para que ele não morresse eternamente. O Eterno sabia que o homem não só perderia a imagem dele, mas também perderia a vida. Porque, vocês lembram o que o Senhor falou? O dia que comeres do conhecimento da árvore do bem e do mal, certamente morrerão. Então, ali eles perderam a vida eterna com o Senhor. O mal, o pecado, a desobediência trouxe a morte. E como Deus é Deus de amor, de graça, de misericórdia, traçou nesse projeto um cordeiro para remissão, resgate, salvação e ressurreição do homem. Que Deus é esse? Pensou em tudo para que vivêssemos eternamente com Ele. Da morte para a vida. Adão, morte. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, vida.
Leiam primeira carta de Coríntios, capítulo 15. Leiam o 15 todo. É muito bom conhecermos a palavra do Senhor. Lá em 1 Coríntios 15, 22, fala o seguinte: porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. 1 Coríntios, capítulo 15, do 47 ao 49. O primeiro homem, que é Adão, é da terra e é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Ali está falando de Jesus. Verso 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, que é a imagem de Adão, que é a imagem de pecador, de homem pecador, assim traremos no futuro, lá depois, quando formos transformados em corpos incorruptíveis, no futuro, quando o nosso corpo corruptível for transformado num corpo incorruptível, também traremos a imagem do celestial, que é de Jesus. João 6,47. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 11:25. Disse-lhe Jesus, Yeshua HaMashiach: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em Yeshua teremos a imagem de Deus. Nosso corpo será transformado. Em Jesus temos novamente a comunhão, o acesso ao Pai. Aquele véu que havia no templo, que separava Deus do homem, rasgou-se, não existe mais. Em Yeshua HaMashiach, nós temos esse acesso diretamente com o Pai. Leiam Isaías 46:10. Em Isaías 46:10, que anunciam o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. João 6,39. E a vontade do Pai é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Nesse remidor, que é Jesus, o Messias, e Yeshua HaMashiach, temos a certeza de salvação e ressurreição e vida eterna, porque ele foi o único, o Cordeiro eterno, aceito por Deus desde a eternidade, que ele veio, morreu crucificado pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar, para nos resgatar. Em Romanos 8:11, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Leiam Romanos 8:11. Na Babilônia, em Bavel, Deus Nebo é o Deus do ego, da imagem, do marketing pessoal, daquele egocentrismo, aquele excesso de vaidade, de atrair para a imagem do egocentrismo, da vaidade. Havia uma magnitude de operação maligna tão elevada que sobrepujava o mundo naquela época, o pecado, a desobediência à palavra de Deus, impulsionando com isso, por permissividade de Deus, que o rei Nabucodonosor sitiasse Jerusalém e destruísse os muros e o templo de Jerusalém. Jerusalém, Salmo 132, verso 13 e 14. Leiam. Porque o Senhor elegeu a Sião, que é Sião, Jerusalém, e desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. O templo edificado por Shlomo, que é Shlomo, ao eterno Deus em Jerusalém. Queridos, já se perguntaram assim, tantos montes mais imponentes, montes mais bonitos no mundo, o nosso planeta tem tantos lugares lindos. Já se perguntaram por que
que o Senhor elegeu, foi Ele que elegeu, conforme nós acabamos de ler, confiram Salmo 132, 13 e 14, o Senhor mesmo elegeu o monte de Sião. Sião é Jerusalém, aquele monte onde era antigamente chamado de Monte Moriá, onde Abraão quase sacrificou Isaac. É o mesmo monte Sião hoje, Jerusalém, onde foi, por permissividade do Eterno, construído o templo em Jerusalém. Que coisa, né? O Senhor podia ter escolhido os Estados Unidos, tem tantos lugares lindos lá, podia ter escolhido o Brasil, podia ter escolhido talvez a Europa, sei lá, tem tantos lugares bonitos espalhados pelo mundo afora, mas eles escolheram, foi o Senhor que escolheu Jerusalém, aquele monte abençoado, ele desejou para a sua morada, dizendo: este é meu repouso para sempre. Todas as promessas do Senhor têm essa palavra eternamente, perpetuamente, para sempre, porque Ele é dono da eternidade. E aquilo que Ele desejou vai ser assim até a eternidade, porque Ele é Deus eterno. Nós vamos entender isso um pouquinho mais lá na frente. 2 Crônicas 7, versículo 14 a 16. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, do templo. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome, o santo nome do Senhor, esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vocês já observaram aqui que Deus deixou bem explícito que os olhos, os ouvidos e o coração dele estarão fixos todos os dias naquele lugar, naquele monte de Jerusalém? Vocês já refletiram sobre isso? Deus tem olhos, Deus tem ouvidos, Deus tem coração, Deus tem boca, porque Ele falou com muitos. Ai, glória a Deus. Desde a aliança com Abraão, Isaac e Jacó, Ele se mantém fiel em suas promessas, não desampara jamais aos que se voltam para Ele e o busca. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. O templo, aquele templo magnífico, maravilhoso, lindo, foi destruído. A primeira vez por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Depois foi reconstruído na época de Neemias, Esdras e Zorobabel. E lá na frente foi destruído novamente pelo Império Romano, liderado por Tito e Vespasiano. E alguns judeus aguardam ansiosos pela reconstrução do terceiro templo. Apocalipse 21, 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva ataviada para o seu marido. Por mais que o mal tenta, não conseguiu nem conseguirá mudar ou destruir os planos de Deus para seus filhos, os que permanecerem fiéis. O templo de Shlomo, Sião, Jerusalém, lugar sagrado para a construção do templo, escolhido por Deus para ser sua morada eterna, onde o Espírito do Eterno de Israel se manifestava ali ao povo de sua aliança eterna e a todos que se voltassem para ele, para que seu nome fosse conhecido e temido entre todos os povos da terra, raças, tribos, nações. Que maravilha! Bem, meus queridos, o povo israelita, o povo da aliança de Abraão, Isaac e Jacó, nós lembramos que essa aliança feita com Abraão é tipo o pai da fé, aqueles que creem da mesma forma que Abraão creu nas promessas do pai.
O povo israelita acreditava que bastava fazer os sacrifícios no templo pelos pecados e que estaria tudo bem. Em 1 Samuel 15, 22, eis que o obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é melhor que sacrificar. E eles se corromperam, transgrediram por desobediência à palavra de Deus, não ouviam mais os profetas, estavam tão engodados pelos pecados, pela desobediência, que não suportavam ouvir mais os profetas, nem a palavra que vinha do Eterno querendo os redimir, os resgatar. Além de cegos, ficaram também surdos, impedindo de ouvir a voz do Espírito de Deus. Nesse contexto, Deus assim permitiu que houvesse essa invasão por Nabucodonosor e a destruição do templo e dos muros, por causa do pecado, da desobediência que eles estavam naquele período. O Senhor permitiu que Nabucodonosor viesse, destruísse os muros, destruísse o templo, para que o povo da sua aliança, o povo israelita, o povo judeu, e nós também, tá, meus queridos, aprendêssemos algumas lições. O povo judeu ficaria cativo por 70 anos na Babilônia, conforme Jeremias 25, 11. O povo judeu na Babilônia, pensa, eles tiveram de conviver na Babilônia por praticamente 70 anos, aproximadamente 70 anos. Babilônia era símbolo de uma terra estranha, costumes pagãos, idolatravam vários deuses. Nessa época era Marduk, Baal, Ishtar e adjacentes. Imagine só, povo judeu, sabedores que o templo e os muros de Jerusalém tinham sido destruídos, eles estavam afastados da comunhão com Deus, escravos de um rei pagão, com idolatrias por todos os lados, crueldades, violências, imoralidades sexuais, orgias, bebedices. E meio tudo isso, assim ter o entendimento de como fazer o bom uso do livre-arbítrio, de que obedecer à palavra de Deus é melhor que sacrificar. Antes, em Jerusalém, tinham a liberdade de cultuar e adorar ao Deus único e verdadeiro no templo, e eles desvalorizaram tudo isso, não souberam valorizar esta bênção que eles tinham. Eles eram livres, tinham o templo, lugar de ensino da Torá, que é considerado o cântico para alegrar e fortalecer a nossa alma, a palavra de Deus, tinham os profetas, onde o Eterno se manifestava, falava, abençoava toda a congregação, curando, renovando, fortalecendo a todos. Não souberam valorizar tudo isso. Livres na Babilônia? Na Babilônia, houveram alguns jovens que se destacaram na Babilônia. Nós vamos falar aqui de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Sempre que vocês me ouvirem falando sobre esses nomes, eu vou falar a mesma coisa. Gravem estes nomes: Ananias, Misael e Azarias. Aqueles nomes que foram mudados e que muitas pessoas acham bonitinho e gostam de pronunciar. Eu tenho pavor daqueles nomes. Eu não gosto nem de pronunciar. Não me espere ficar pronunciando esses nomes não, que eu não vou pronunciar não, tá? O nome deles é Ananias, Misael e Azarias. O que Nabucodonosor mudou, que Aspenaz mudou o nome deles, aqueles nomes eram nomes pagãos. Cada nome daquele fica glorificando um deus babilônico. E eu não vou ficar repetindo esses nomes não, tá bom? O nome dos servos eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes são os nomes dos servos do Senhor. Nabucodonosor determinou a ração diária, prestem atenção, determinou a ração diária, aquilo que eles comeriam da porção do manjar do rei. O alimento consagrado a ídolos, porque tudo lá era consagrado a Baal. Daniel não comeu, os amigos dele não comeram, não se contaminaram. Adão
e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Daniel não, ele sabia que aqueles alimentos eram ofertados aos ídolos, o banquete do rei Nabucodonosor e as suas opressões. Cuidado com aquilo que nós colocamos em nossa boca, aquilo que nós nos alimentamos, aquilo que nos alimentamos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Eles eram escravos numa terra pagã, tinham imagens de ídolo para tudo quanto é lado. Eles tiveram seus nomes trocados por Aspenaz, que era o eunuco do rei. O eunuco é alguém que não gera, ele é infrutífero. Ele trocou os nomes dos servos do Senhor e deu-lhes nomes pagãos. Queria mudar a identidade dos filhos do Deus único. Trocou-lhes o nome, mas a identidade do Deus Altíssimo continuava em seus corações. Eles continuaram fiéis e obedientes a Deus. Nabucodonosor tentou de tudo para que eles o aceitassem como uma divindade. Fez até uma imagem de ouro, onde obrigou a todos a adorarem aquela imagem. Muitos se corromperam, a maioria se prostrou, mas os jovens Ananias, Misael e Azarias não se prostraram, não se corromperam, eles se mantiveram fiéis e obedientes ao Eterno. A adoração da sua imagem de ouro. Qual o intuito do domínio de Nabucodonosor? Nebuchadnezzar. Que nome, hein? Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. Nebo, proteja as fronteiras. Deus. Nebo proteja as fronteiras. Ele é limitado. O Deus Nebo é o Deus do egocentrismo, vaidade, megalomaníaco, caracterizado por um rei opressor, maligno, satânico, orgulhoso, vaidoso. Lá em Daniel 4:30, leiam Daniel 4:30, falou o rei Nabucodonosor e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Megalomaníaco, não bastava toda a glória e honrarias humanas que ele tinha, não. Ele queria sempre mais. Seu intuito era ter a sua imagem adorada. Adoração. Seu intuito era ser adorado. Sua vaidade excessiva, o egocentrismo, estava a um passo de ser realizado. Quase todos se prostraram e adoraram a imagem de ouro. Só 3 lá que não. Nesse momento só tinha os 3 lá. Ananias, Misael e Azarias. Não se prostraram, nem adoraram a imagem de ouro. Sofreram as sanções por desobedecerem ao edito do rei Nabucodonosor. Foram lançados atados numa fogueira ardente, aquecida 7 vezes mais para eles. E o Senhor estava com eles no meio da fogueira. O Senhor não abandona jamais o servo fiel. Não abandona aquele servo que é obediente à sua palavra e aos seus mandamentos. O fogo não atingiu nenhum fio de cabelo deles. Intuito de Nabucodonosor, o intuito de desvirtuar a comunhão dos servos do Deus Altíssimo. Já pensaram nisso? Esse poder que atua até hoje nos nossos dias. Poder do mal, poder da adoração da imagem, do ego, egocentrismo, vaidade. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pobreza, enfermidade, dor, sofrimento, tragédias, nada disso nos separa de Deus, mas o pecado, sim. Tentou fazê-los experimentar a comida do banquete do rei. João 6,48. Eu sou o pão da vida. Que tipo de comida temos nos alimentado e alimentado a nossa alma? Nabucodonosor e suas oferendas, ou o pão do céu, que é a palavra de Deus? Quem é o eu sou o pão? Eu sou o pão do céu. Tem se alimentado do pão do céu? Mudou seus nomes, mas não mudou a identidade de servos fiéis e obedientes
ao eterno Hashem Adonai, intuito de fazê-los adorar a imagem de ouro, e eles foram fiéis e obedientes ao Senhor. Trevas nos falando mal, a luz, Jesus, eu sou a luz do mundo. 2 Coríntios 3,17. Leiam a palavra de Deus. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Apesar deles estarem na Babilônia, a Babilônia não estava neles. Deuteronômio 5, do 7 ao 9. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem te encurvarás a elas e nem as servirás. Na Babilônia, as trevas, a escuridão, a operação do mal estavam presentes em tudo. Lembram qual foi a primeira coisa que o Eterno criou quando a terra estava tohu vavohu, sem forma e vazia? Haja luz. O efeito do Espírito de Deus foi dar luz e clareza de visão, remover a obscuridade, permitir que vejamos claramente a real vontade de Deus para as nossas vidas, que é entendermos a graça maravilhosa do Pai por nós. Somos imerecedores, meus queridos. Creiamos em Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, como nosso Salvador. Efésios 2:8. Pela graça de Deus, sois salvos por meio da fé em Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nas trevas, no mal, não há adoração do Deus único e verdadeiro, pois Deus é luz. Obedecer é melhor que sacrificar. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que maravilha! Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. João 4, do 1 ao 29. Leiam, é uma bênção. Certa vez, Jesus encontrou-se com uma mulher samaritana que morava em Samaria, na parte norte de Israel. E essa mulher samaritana, Jesus sabia que ela precisava de salvação. E num determinado diálogo entre ambos, após ela reconhecer Yeshua como profeta e seu salvador, ela fez uma pergunta para Jesus, lá no verso 20, João 4:20. Nossos pais adoraram neste monte, ela estava em Samaria, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Templo em Jerusalém ou Samaria. No verso 22, vós adorais o que não sabeis. Nós, judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Lembram que Jesus é da tribo de Yehudá, tribo de 3. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Verso 34. E o templo? 1 João 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Verso 20. Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Apocalipse 21, 1, 27. A nova Jerusalém, a nova Jerusalém. Leia o capítulo 21 de Apocalipse todo. Lá no verso 22.
E nela, que é na Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Livres na Babilônia, entendemos agora quem é a Babilônia, quem nela opera espiritualmente, o poder que nela opera espiritualmente, o poder do mal, quais as forças e o poder que a regem. Por que devemos estar atentos e fugir dela? Apocalipse 18:4. A queda de Babilônia. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o templo, o de Jerusalém, Jerusalém, não temos mais. Temos hoje alguns templos que chamamos de igrejas, os templos, né? Que chamamos conhecido hoje como igrejas. Lembram-se, nós somos templos do Espírito de Deus. Adora a Deus em espírito e em verdade. A igreja do Senhor somos nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Que cremos e obedecemos a palavra de Deus, servos fiéis. Hoje nós temos as igrejas, os templos, né, que nós vamos lá para juntos, em comunhão com os irmãos, adorarmos o nosso Deus. Mas lembra que, como no templo, o Senhor quis dar um ensinamento. Não adianta nós irmos no templo e nós estarmos com a nossa vida toda desarrumada. Nós acharmos que o fato de nós estarmos dentro de uma igreja nos isenta de sermos obedientes e fiéis a Deus fora dela. Deu para vocês entenderem o significado do templo? Por que o Senhor permitiu que destruísse? E é uma situação muito espiritual isso, queridos. Tentem entender que nós somos templos do Espírito Santo de Deus, que o Senhor, Ele está em comunhão conosco desde que nós somos fiéis e obedientes à palavra dEle. Nós somos sempre templos do Espírito Santo de Deus. Adora a Deus. E nesse espírito de adoração, quando nós estamos na casa do Senhor, que é as igrejas, os templos, é uma bênção. Ali sim é uma bênção, para que o seu nome seja conhecido, para que o nome do Senhor seja adorado por todos os povos, raças, línguas e nações. Mas em primeiro lugar, ele tem que fazer habitação permanente nas nossas vidas. A transformação vem de dentro para fora. E não só nós nos escondermos dentro de um templo, de uma igreja, e acharmos que só ali nós precisamos ser fiéis e adoradores do Senhor. A igreja do Senhor somos nós, que cremos e obedecemos na palavra de Deus. Somos servos fiéis, livres na Babilônia. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Valorizem esse presente glorioso que temos, essa pérola de grande valor. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, é tudo para nós. Hoje, em Jesus, somos de Deus. Ele pagou um alto preço por nós. Lembre-se, a Babilônia, seu domínio maligno e tudo que nela há, estão com os dias contados. Nós somos livres. Jesus já nos libertou. Sai dela, povo meu. Sejamos fiéis como foi Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias. E permaneceram assim fiéis até o fim. E o Senhor os honrou, como nos honrará se nós formos fiéis até o fim.
Apocalipse 2:10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O objetivo deste estudo, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aprendemos que a imagem que deve refletir em nossas vidas é a imagem de Deus. Deu para vocês entenderem? A comida que devemos nos alimentar diariamente é o pão da vida, a palavra revelada de Deus. Nossa identidade, aquilo que somos, precisa ser preservada no Senhor. Teremos um novo nome lá em Apocalipse 2:17. Que o Espírito Santo habite em nós. Diga não ao domínio de Nabucodonosor. Saia dela, sai dela, povo meu. Não se permita ser escravizado novamente por Nabucodonosor. Sai dela, povo meu. Já estamos livres do pecado, da morte eterna. Jesus já nos deu essa libertação. Em Jesus temos o perdão dos nossos pecados e temos a certeza da vida eterna com Deus. João 6,47. Leiam a palavra do Senhor. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Meus queridos, que este estudo vocês possam fazer reflexões sobre as coisas que nós aprendemos aqui hoje. Algumas coisinhas, pequenas coisas, tá? Eu sempre falo que quando a gente lê e estuda a palavra de Deus, o Espírito Santo nos revela tanta coisa. Às vezes você pega um texto, um versículo para ler, em cada palavra daquele versículo o Senhor pode te revelar coisas grandiosas. E eu citei aqui vários versículos, né, sobre Babilônia, sobre o templo, sobre fidelidade do servo do Senhor. Então, confiram com carinho, meditem com muito amor na palavra do Senhor e que vocês saibam ter esse discernimento desse poder que impera desde do Gênesis e lá na frente houve como se fosse a personificação do mal no reinado de Nabucodonosor, na Babilônia. Essa Babilônia ela é citada em vários textos do Velho Testamento e lá no Apocalipse. Sempre que se fala em Babilônia, se fala de domínio do mal, de vaidade, do ego, dessa excesso de idolatria da imagem pessoal. Da imagem pessoal, meus queridos. O ser humano hoje em dia tem uma sede de ser adorado, de ser reconhecido, de ser... eu não vou nem entrar muito nesse mérito não, porque nós já falamos sobre isso, e cada um medite na palavra de Deus, mas isso é um domínio maligno, esse desejo de adoração é um sentimento mau, é um sentimento que nós sabemos que não é de Deus, porque somente ao Senhor adorarás. Não se deixe ser escravizado de novo por Nabucodonosor. Sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Sai desse domínio maligno. Se renda ao Senhor Jesus, que já te libertou, que já pagou um alto preço para a sua vida. O Senhor tem o melhor para a nossa vida. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Nós que reconhecemos Jesus, que aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós sabemos que nele, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é uma promessa assim, sem fundamento. Não, pode crer. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Yeshua, ele foi fiel em tudo que ele fez na vida dele. Ele veio com propósito desde a eternidade. Ele cumpriu tudo que tinha nas profecias, desde o Gênesis até o Apocalipse, tudo, ele cumpriu tudo, sobre o templo, sobre a parte sacerdotal, tudo, ele cumpriu tudo. Valorizem esse sacrifício maravilhoso por nós, para que nós tivéssemos a certeza de salvação e vida eterna nele. Tudo é por ele,
Ele nos ama, tudo Ele fez por amor. Somos imerecedores, gravem isso. Somos imerecedores de tanto amor, de tanta graça, de tanta misericórdia. Mas Ele nos ama. Ele nos ama. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Que esse estudo possa ficar no coraçãozinho de todos vocês. O meu desejo é que todos sejamos abençoados no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Se gostaram, curtam, compartilhem, escrevam. Se você que não escreveu ainda, se inscreva. Vai ser muito bom ajudar o nosso canal a crescer, para que outras pessoas também conheçam a palavra do Senhor. Amém? Até o próximo estudo.